Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço Estar no Jardim Casa Prates. Esse aqui é o nosso terceiro episódio do podcast Casa Prates na Casa Cor. O podcast que traz as novidades de tudo que está rolando aqui na Casa Cor e especialmente as similaridades entre o mercado de arquitetura e o mercado imobiliário. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que está na boca do povo: retrofit e house flipping. E para falar sobre isso, três super especialistas no assunto. Fernando Prates, diretor da Casa Prates, Thaís Correia, da Cor Arquitetura, e Fernanda Gonçalves, da Ápice Arquitetura. Sejam bem-vindos, obrigada aí por estarem conosco em mais um episódio aí do nosso podcast. Quando a gente fala de reforma, né, dos mal usados, esses termos house flipping e retrofit ficam muito presentes. Thaís, qual que é a diferença? Assim, o que a gente pode explicar que tem de diferente, de similaridades entre esses dois conceitos? Primeiro, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite de novamente estar aqui. Sempre um prazer estar com vocês, ainda mais falando sobre esse tema que é tão recorrente, né, da nossa prática, do nosso dia a dia. E são dois termos que se referem à reforma, né? Só que eles têm prioridades diferentes. No retrofit, a gente procura manter as características originais da edificação. Então, não é uma reforma que a gente sai mudando tudo. Ela é mais pensada como uma forma de renovação. Renovação de acabamento, de parte elétrica, hidráulica. E aí o imóvel acaba tendo uma valorização por esse up que a gente dá na parte estrutural e estética. Né? E o house flipping, ele já vem como um modelo de negócio, em que a gente compra um imóvel com preço abaixo de mercado, depreciado, para reformar e vender rapidamente, né, objetivando o lucro. Então, é uma modalidade de negócio mesmo, que a gente compra, reforma e revende num preço legal para ter um rendimento bacana também. E esses termos, né, e esse retrofit que a gente está ouvindo tanto, que hoje já é um termo muito utilizado, antigo, na Europa, onde tudo começou, a partir da necessidade justamente de revitalizar prédios, né, funcionalidades de áreas antigas da cidade. Fernanda, como é que você vê esse impacto do retrofit nas cidades, do urbanismo, na vida do dia a dia das pessoas? O retrofit, na verdade, eu acho que ele veio para ficar, né? Porque a gente não tem mais espaços na cidade para construir tanta coisa nova. Tanto que aqui em Curitiba estão demolindo várias casas para construir. Então, eu acho que dar vida, dar um novo uso, melhorar espaços, né, que já existem, é o que a gente tem que fazer agora mesmo. Até para esses prédios, essas edificações, competirem com as edificações novas e entrarem no mercado de uma maneira melhor. E até se a gente pensar em centros históricos, no centro da cidade, é muito importante a gente fazer isso para dar um novo uso, né? Para as pessoas se apropriarem dos espaços. Que é o que aconteceu há anos atrás lá na São Francisco. Que teve essa revitalização e as pessoas voltaram a se apropriar da rua, dos espaços. E até comercialmente, né, Fernanda? A gente vê que isso impacta, né, a valorização imobiliária e a geração de renda local, né? Eu acho que ele impacta o entorno também, né? Então você vê o retrofit, essa reconstrução, né, ela tem essa pegada sustentável. Eu acho que esse é um ponto, né? Porque também a gente não pode estar construindo, colocando no chão e levantando novos prédios o tempo todo, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade ambiental forte. Mas eu percebo o que acontece no entorno é muito legal. Assim, você pega regiões degradadas da cidade e você, com uma boa reforma, com esse olhar do retrofit, você consegue transformar o entorno e realmente deixar fazer com que regiões não tão valorizadas da cidade elas renasçam, né? O próprio uso, né? A gente vê muito assim, o próprio urbanismo pensado para impactar esse fluxo na região, transformando o que era residencial em comercial, né? A gente viu recentemente em Salvador um antigo jornal que virou um hotel fazano, um hotel de luxo. E isso também provoca mudanças de comportamento regionalmente ali, Traz né? até segurança, né, ali para aquela região, das pessoas sentirem a vontade de andar por ali, de usar. Começa um novo movimento mesmo, né? Quando a gente dá esse novo uso, esse novo frescor, né? A gente atualiza um imóvel e aí tudo ao redor vem caminhando nesse mesmo movimento, né? Muito bacana. E quando a gente olha para o cliente, para o mercado imobiliário, Fernando, a gente, né, atende muito isso, você atende muito esse tipo de consumidor, né, dentro da Prates.
Como que a gente diria, né? Quais são os maiores benefícios de um comprador imobiliário investir no retrofit? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente está falando de duas operações muito rentáveis, né? Porque se a gente considerar hoje o preço do imóvel, o comparativo entre o preço do imóvel usado e o preço do imóvel novo, muitas vezes dá menos de 50%, o imóvel usado, menos de 50% do valor do prédio novo. Então, você tem mais metro quadrado por menos. Então, acho que esse acho que é uma razão interessante, uma análise interessante que a gente pode fazer. A valorização com o retrofit, ela muitas vezes chega aí a 40%, 50%. Né? Com o house flipping, eu tenho visto realmente especialistas conseguirem resultados fantásticos. Né? A gente tem considerado em torno de R$ 2.000 o metro quadrado, um bom trabalho de reforma para um house flip, né? Onde você consegue modernizar tudo, atualizar, fazer armários, deixar realmente o imóvel competitivo, como disse a Fernanda, com os imóveis das construtoras. Então, eu tenho visto como um movimento muito bom, ele está crescendo. Realmente a gente tem excelentes prédios, muito bem localizados, e precisam passar por essa reconstrução, vamos dizer assim, para deixar ele apto e pronto para o mercado. Sim, o que chama muita atenção, assim, acho que o cuidado que a gente tem que ter para quem vai comprar, o prédio ele precisa estar em boas condições também, né? Porque você não mora numa célula apenas, só no seu apartamento. Então, as áreas com o impacto das áreas comuns, da manutenção. Então, o que eu tenho percebido é que uma coisa tem puxado o outro, né? A partir do momento que se começa a reformar os apartamentos, também os síndicos, enfim, os condôminos, têm partido para isso, né? De ter também, aproveita e já faz uma reforma no hall de entrada, já moderniza, já melhora o salão. E a gente tem prédios, diria assim, na cidade que estão, que em pouco tempo estão se transformando e se tornando ótimas opções comerciais. A Fernanda há pouco falava isso pra gente também, né, Sim. Fernanda? Que ela tem feito muito, assim, tem tido uma procura muito grande de condomínios em regiões super bem localizadas da cidade, buscando justamente essa modernização, essa atualização das suas estruturas, conservando o seu aspecto arquitetônico, o seu aspecto histórico, né, seu impacto aí na região, né, Fernanda? Mas acho que é um movimento que vai acontecer mesmo naturalmente, porque as pessoas começam a ver que os prédios estão ficando degradados, que precisam melhorar, que não estão conseguindo vender pelo preço que deveriam, e tá tendo essa procura mesmo para a gente conseguir melhorar. A valorização de forma geral, né? Exato. De vida e de imobiliário, né? Exato. E é uma delícia fazer esse projeto, né? Eu acompanho o trabalho delas, é Bom. incrível, né? Bom, a Casa Cor inspira isso também, né? Sim. Aqui na Casa Cor isso acabou acontecendo, porque a proposta era essa, pegou uma casa muito bem construída, mas também já não estava mais tão atualizada, e aí essa transformação, a Casa Cor se tornou esses ambientes todos incríveis. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exato. A gente está dentro de uma demonstração prática de um retrofit bem feito, né? De um retrofit de sucesso. E a gente olhando para a construção civil mesmo, né? A gente sabe que é um dos setores que mais emprega no país, mas também é um dos setores que mais desperdiça recursos, tanto naturais quanto dentro da própria construção, né? Os números são impressionantes quando a gente olha para, às vezes, até um quarto do que é investido numa obra é desperdiçado nas refeições, né? Consumo hídrico, liberação de CO2. Com retrofit, né? Agora, para as meninas que fazem muito isso, né? Que estão direto nessa pegada do dia a dia, o retrofit, ele vem como uma opção realmente a sustentabilidade. O que a gente teria... O que a gente poderia dizer assim, olhar para quê? Para que o retrofit realmente seja uma opção sustentável. Eu acho que o primeiro ponto dele é que a gente mantém as características originais, né, faz essa escolha aí pautada numa boa viabilidade econômica também, ela acaba não gerando esses resíduos e que a gente está ali fazendo uma renovação do que já existe, né? Então já começa aí.
Mas quando ela vem nesse ponto de eficiência energética, eficiência de recursos, eu acho que quando a gente faz essa renovação, né, a gente acaba trocando a parte hidráulica, elétrica, a gente já consegue utilizar, fazer uma captação solar, fazer uma captação de água de chuva, utilizar alguns recursos mais modernos de melhor consumo de energia. Então, tudo isso acho que vai contribuindo, né, para se tornar ainda mais sustentável. Eu acho que assim, como a gente tá fazendo um retrofit, tá fazendo uma reforma, a casca ela já tá lá. Então, o que foi gasto de material desperdiçado já foi. Uhum. Mas eu acho que cabe a nós também tentar entender como a gente pode melhorar a questão sustentável e se tem alguma coisa que a gente pode reutilizar mesmo. Então, por exemplo, tem um edifício que eu atendo que eles têm um piso lindíssimo de madeira, mas foi colocado num lugar que entrou água, pega luz do sol direto e o piso foi deteriorando. Mas a ideia é tirar esse piso desse local e levar para um outro que não tem esses problemas e eles vão poder usar o mesmo piso, que é maravilhoso. Não se encontra mais. E aí a gente ainda deixa um pouco da história, né? A gente acaba jogando os materiais. A gente já passei por uma situação como essa, que a gente tirou um piso e colocou num balcão do bar, assim, que era uma retrofit comercial. Então, ressignifica aquele material, dá um novo uso, um novo olhar e ainda conta a história, né? Então, é super legal, assim. Então, nesse ponto, a gente vai trabalhando sempre sustentável, né? Observa essas referências, né? E consegue um resultado de verdade na sustentabilidade, né? Eu gosto muito de uma frase do Washington Fajardo que diz que o prédio mais verde é o prédio que já existe. Ele já consumiu local, ele já consumiu recurso, agora é só, né, ajeitar para uma nova utilização, né? Quando a gente fala de retrofit e house flip, a gente tem sempre uma preocupação do cliente ou com a obra ou com a rentabilidade que ele vai ter, né? Fernando, tem algum conselho rápido para quem está se aventurando aí nessa brincadeira de retrofit ou house flip? A escolha de bons profissionais, acho que fundamentais, né? Não é algo para, não é o faça você mesmo, né? Acho que a importância, né, de bons profissionais, arquitetos, de engenheiros, né, para fazer realmente essa análise da parte estrutural do imóvel. Acho que esse é um cuidado e claro que a gente está falando sempre em embelezamento, em tornar mais bonito, mas essa parte estrutural ela tem que ser muito bem cuidada. Uma boa conversa com o síndico para entender quais são as regras do prédio, porque realmente a gente tem algumas limitações, né, claro, arquitetônicas e de estrutura que precisam ser levadas a sério. Procure a Prats. Para achar o melhor imóvel. Para achar isso, para uma conversa transparente, para apontar realmente quais são a gente procurei bem a fundo, né, sobre as características, né? Procure manter alguma coisa da história do prédio. Eu acho que isso é muito legal, da edificação. Né? Eu acho que isso cria valor, né? Eu acho que isso é um conceito, faz parte do conceito. Então, manter realmente alguns elementos naturais, né? Chegar arrancando tudo, eu acho que, como vocês falaram bem, acho que valoriza, né? Traz aconchego, traz história. Eu acho muito importante isso, você manter. Para quem procura para fazer para revenda, a lucratividade é bem interessante. Eu acho que isso é um ponto a ser visto. É possível ver diversos casos onde houveram rentabilidade. Afinal, poucas pessoas querem fazer isso, mas quem se especializa consegue fazer muito bem. E, como eu falei anteriormente, acho que arquitetos bons a gente tem na cidade. Bom, estou aqui com duas excelentes profissionais. Acho que não se assuste, não tenham medo. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Então, terminamos então o nosso terceiro episódio do nosso podcast Casa Prats na Casa Co. Quero agradecer em nome da Prats a presença dos nossos 3 convidados super especialistas no assunto. E para você que nos assiste, não tenha medo, fale com a Prats. Nós temos uma lista incrível de fornecedores, de profissionais para atender e para te assessorar nessa busca. Fique ligado nas nossas redes para o nosso próximo episódio.